Você vê que tem, por isso que eu estou planejando um livro com Michel Borges, e nós estamos pensando em se chamando esse livro de Psicologia do Ateísmo ou Radiografia do Ateísmo. Eu acho que nós vamos dar o nome de Psicologia do Ateísmo, porque esse trabalho que o aluno está fazendo, eu quero aproveitar os dados disso aqui para incorporar nesse nosso livro. Sabe que agora eu descobri o viés, né? Em faculdade você botar o aluno para pesquisar, né? É assim que o pessoal faz na USP? Põe o aluno para pesquisar e assim ele consegue abarcar várias coisas de uma só vez. Não é ele sair pesquisando tudo, é botar grupos de estudo, pesquisa científica, pegar uns bons alunos. Por isso que eu incentivo vocês, venham para cá, porque eu confesso, às vezes dá uma frustração no NASP, porque tem aluno que você sabe que não corre atrás do prejuízo. Uma aluna uma vez falou comigo que ela não sabia que era Freud, sabe? Não, foi Einstein. Eu estava falando com ela assim, olha, ela perguntou, como é que você faz para estudar? Eu falei assim, olha, é como disse Einstein, é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Aí ela ficou assim, eu falei assim, você sabe quem é Einstein? Eu falei, então você tem que pensar muito antes. Infelizmente acontece, vocês sabem que nós vivemos um país que popularizou demais o saber e às vezes a pessoa vai para a faculdade sem muita base. Não é pecado. Mas então eu também não vou abaixar o nível, porque tem pessoas como você que tem condição acadêmica. Então vá à frente, não seja medíocre. Estude, vá atrás, corra atrás do prejuízo, aprenda um segundo idioma, tá bom? E esses alunos, eu estou interessado neles. Desculpa, é uma discriminação? É. Mas não é espiritual, nem pessoal. Mas aqui eu não posso ficar perdendo tempo com o aluno que não sabe nem quem é Einstein. Eu tenho que o seguinte, aí ele vai ter que correr atrás do prejuízo para chegar ao nível do outro que já está mais em condição. E aquele outro, nós estamos interessados em mudar, pelo menos o teológico também, pelo que eu uso em outras faculdades aí, a dinâmica de TCC, de orientação, é pegar esse aluno bom, botar para pesquisar, para ter outros Alans aqui da vida, viu? Não estou puxando sardinha para ele não, mas é verdade, para incentivar, para ter bons alunos. Falar assim, olha, que bom que esse aluno estudou no NASP. Até o professor Moura falou, mesmo que ele não trabalhe no NASP, mas que ele possa apresentar bem o NASP lá fora. Então, desculpem, não é nenhum preconceito, mas é que negócio, você tem que correr atrás. Eu não posso agora ficar baixando o nível, porque senão eu caio o nível da qualidade do colégio. Então vá atrás mesmo, pesquise, por honra e glória de Deus, não seja arrogante, nem magoado, mas você tem condição de enfrentar esse povo aí. Bom, nesse clima de questionamento à igreja, surgiu o experimentalismo em 1590. Vocês sabem como aconteceu. Galileu Galilei subiu até a Torre de Pisa e falou, olha, eu vou lançar daqui 2 tijolos, um inteiro e o outro pela metade. Qual vai chegar primeiro? O grandão, né? E os dois chegaram juntos, para surpresa de todos. Antes que alguém falasse, é bruxaria. Ele falou assim, não, isso aqui é apenas o seguinte, o peso de um foi compensado pela resistência menor do ar que o outro teve. Então é assim que devemos fazer ciência. Ao invés de ficar só imaginando como seria, fazer experimentos. Depois dele vieram novas correntes filosóficas. Você veio Descartes com o racionalismo, cogito ergo sum, penso logo existo. Você tem David Hume com o iluminismo inglês. Depois você veio o famoso Voltaire, não é isso? Com o deísmo. É curioso, esse pessoal leu muito Aristóteles. Aristóteles está aí no 4º século a.C. Aristóteles falava do universo como sendo um motor. Mas qual que era a ideia de motor que Aristóteles tinha, e mesmo eles? A ideia de motor não era motor automotivo. Imagina uma mulher pedalando aqui, uma máquina de fiar. Assim que Aristóteles via esse povo, ela pedala aqui, o pedal mexe, aí ele solta movimenta a roda mexe um fio, que mexe o outro, e sai a roupa pronta lá na frente. Então a ideia de motor que eles tinham é o seguinte, uma engrenagem mexendo contra engrenagem de maneira harmônica, perfeita, para dar um produto final. Então Aristóteles dizia, a natureza é um motor. Por isso que os autores medievais, pegando Aristóteles, chegaram à conclusão, bom, esse motor tem que ter alguém que movimenta esse motor. Entendeu? Porque algumas coisas do motor, de acordo com o que eles entendiam de motor, o motor está em movimento. O motor produz elementos. E o motor precisa de alguém que inicie o movimento e continue o movimento. Imagina o pedal, né? Se alguém não pedalar ali, não bater no pedal, a roda não vai girar, o fio não vai passar, não vai produzir. Então, para o motor funcionar, eles têm que estar em movimento e tem que ter alguém que inicie o movimento e mantém. Então São Tomás de Aquino dizia, da mesma maneira, o universo.
a causa primeira, né? O primo mobile, aquele que colocou o universo em movimento e mantém. Só que na época de Voltaire, Robert Fulton inventou o navio a vapor e o motor a vapor. E o motor a vapor não precisava mais necessariamente, depois veio o óleo mais na frente da Revolução Industrial, o motor a vapor não precisava mais de alguém ficar mantendo necessariamente. Você só jogava a lenha ali, ela aquecia, e já produzia o vapor e andava sozinho, até a hora que a lenha acabasse. Mas durante aquele momento em que a lenha estava ali, o fogo pegando, a caldeira, não precisava de mais ninguém. Entenderam o processo? O motor começou agora a se tornar automotivo. No futuro, o que vai virar isso? Você apenas liga o motor e ele funciona sozinho, não precisa mais da bateria. Enquanto houver bateria, ele está sozinho. Então Voltaire, com essa nova imagem do motor, deu origem ao deísmo. O que diz o deísmo? Tá, teve até um Deus que iniciou, mas não necessariamente que mantém. Ele só botou a lenha na caldeira e saiu e deixou o motor funcionando sozinho. E qual a prova maior que Deus só deixou criando e foi embora? O sofrimento. Se Deus estivesse mantendo isso aqui, não haveria sofrimento. Entenderam então a ideia do deísmo? De onde que vem? Você tem John Locke, que também teve uma ideia de racionalismo. E finalmente duas figuras que eu quero chamar a atenção, que já foram mencionadas. Uma delas já foi mencionada aqui. Francis Bacon, que foi o pai do moderno método científico. E você também tem Comte, Augusto Comte, que é o pai do positivismo, que foi mencionado pelo professor Adolfo e pelo professor Alain aqui. Por que esse nome positivismo? O professor Alain chegou a mencionar isso, que eu cheguei 10 minutinhos depois. Eu não quero cometer o erro lá do outro que... Eu não quero cometer o erro do outro com o professor Naor lá, viu? Mas eu vou lá, se você tivesse aqui, né? Não mencionou? Bom, a palavra positivismo já diz tudo. Positivismo é uma versão de alguém que está otimista. Gente, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza? Falei certo? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza? Ficou tão feliz, é tão gostoso, que eu quero tirar o atraso agora. O pessoal nunca tinha visto o avanço da ciência. Quando viram, ficaram tão empolgados com a ciência, falaram, pronto, está aqui a nova deusa. É essa aqui que vai resolver todos os problemas agora. Eu não preciso mais invocar maus espíritos agora para explicar doenças. E cada dia, gente, era uma coisa atrás da outra. Olha o cumprimento de Daniel 12. Era uma coisa atrás da outra. Mal o pessoal respirava de uma invenção, surgia outra, e mais outra, e mais outra. O pessoal ficou tão empolgado, falou, pronto, descobrimos agora o paraíso na Terra. Atitude positivista. A bandeira do Brasil foi, a bandeira que usamos até hoje, ela foi cunhada, foi desenhada por pessoas que tinham uma filosofia positivista. Por isso que eles escreveram na nossa bandeira o quê? Ordem e progresso. Nós vamos sempre avançar. A visão evolucionista, progresso, cada vez mais. Só que, como foi dito, eles falavam assim, na Grécia, o pessoal tinha um método dedutivo. Eles imaginavam um princípio universal e a partir daquele princípio universal deduziam uma regra particular. Isso era Aristóteles. Por exemplo, todo brasileiro é latino-americano. Sou brasileiro, logo sou latino-americano. Agora, para isso funcionar, eu tenho que ter certeza que todo brasileiro é latino-americano. Mas e se eu estou trabalhando com um princípio universal do qual não posso ter certeza? Eu também não posso ter conclusões pessoais. E vai que nem todo brasileiro é latino-americano. Não é isso? Vamos supor que tem alguém que quebrou minha regra. Então, no período aqui já de Francis Bacon, eles pensaram, não, diferente dos gregos, nós não podemos partir do universal para o particular. Eu tenho que partir do particular para o universal. Então, por exemplo, eu pego um pouco d'água, coloco no vasilhame e elevo a temperatura da água a 100 graus centígrados. E eu percebo que quando eu elevo a temperatura da água, a água começa a ferver. Funcionou isso com essa água. Aí eu vou lá na casa do pastor Moura. Pastor Moura, me dá um pouco d'água. Ele pega outro pouco d'água lá. Eu coloco de novo, eu elevo a água até 100 graus. O que acontece de novo? Ela
ferve. Aí eu pego empolgado, vou à casa do Schneider, Schneider, faz isso, de novo, várias vezes repetindo o mesmo processo. E entrando em fervura, eu chego a uma conclusão universal. A água a 100 graus centígrados ferve. Agora é uma verdade absoluta. Ou seja, verdades absolutas científicas só podem ser tidas a partir de experimentos que você repete, analisa e pode demonstrar para quem duvidar. Aí eu duvido que a água ferve.